Eu quero agora falar com você rapidamente no nosso tempo aqui de meditação, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a versículo 16, e o título do nosso tempo aqui, na nossa meditação, é o poder da influência. Poder da influência. Nos versículos de 1 a 12, Jesus deu a introdução a essa mensagem que realmente se estende em capítulos 6 e 7, o Sermão da Montanha, um texto que a gente conhece bem, a gente até já estuda aqui na igreja. Mas as bem-aventuranças, né? Nessas bem-aventuranças, Jesus está descrevendo o caráter do salvo. Como é que o salvo deve ser, uma questão de sua identidade, sua natureza. Mas agora, do versículo 13 a 16, Jesus ele vai enfatizar uma questão de necessidade prática. Ele vai falar não somente daquilo que nós somos, mas daquilo que nós devemos agir, o modo como nós devemos proceder, como nós devemos nos portar no mundo onde nós estamos. Então, ele fala sobre a necessidade de sermos uma influência no mundo onde nós estamos, no lugar onde Deus nos colocou. Então, a pergunta que vem é: que tipo de influência nós devemos exercer? Que tipo de influência nós devemos ter no mundo que é cheio de injustiça? No mundo que está cheio de maldade? No mundo que é cheio de corrupção e violência? De que maneira nós devemos agir? Então, para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras extremamente comuns, extremamente simples na superfície, mas que têm ensinamentos bem importantes para nós. Elementos que eram comuns, seja na casa do homem pobre, do homem mais rico, daquelas pessoas que estavam ouvindo, seus ouvintes, dos seus discípulos que estavam ali. Então Jesus usa esses dois elementos chamados sal e luz. Olha comigo, versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então você vê aí Jesus usando esses dois elementos para ilustrar o modo como nós devemos viver nesse mundo, o modo como nós devemos agir, o modo como nós devemos influenciar. O primeiro elemento que ele cita aqui é o sal da terra. Ele fala: você é o sal da terra. E é tão interessante para ver as características. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas características do sal na Bíblia, na Escritura e até mesmo no contexto da vida dessas pessoas. Você sabe que o sal, no mundo antigo, era também um objeto de troca. Ele era o pagamento dos soldados romanos. Eles recebiam uma porcentagem do trabalho deles com sal, uma medida de sal. Tanto é que a palavra salário tem origem nessa prática da vida antiga, do mundo antigo. Mas não só isso, é interessante para pensar o sal como tempero. É uma coisa que dá sabor, causa uma mudança onde está. Então, o ambiente onde nós estamos, a nossa presença, ela deve trazer um sabor novo ao ambiente. Seja onde quer que Deus coloque nossas vidas, no trabalho, em casa, na faculdade, onde quer que você esteja, as pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas acreditam que ser um cristão ele perde o sabor da vida, mas o que Jesus ensina é o contrário. Ele causa uma influência positiva. Você tem causado uma influência positiva onde Deus tem colocado a sua vida? Então não somente o sal é um tempero, mas também um conservante. Ele impede a deteriorização. Então a presença do salvo, do Filho de Deus, ele deve ser algo que evita o progresso do mal. Ele deve ser uma influência positiva para conservar o ambiente que está ao redor. É tão interessante essa questão, porque, por exemplo, a Bíblia fala que há um momento na história em que a igreja vai ser retirada desse mundo, através do arrebatamento. E o que é que acontece logo em seguida na narrativa? É a tribulação. Ou seja, o mundo sem os cristãos, ele vai sofrer tribulação. Então,
é muito importante a influência que nós temos, essa ideia do conservante. Para os apóstolos, muitos deles eram pescadores, na antiguidade não tinha geladeira. Então, um modo de conservar os alimentos era passar sal neles. E era muito comum para o transporte da região da Galileia, região norte de Israel, da Palestina, até a cidade grande, Jerusalém, até o tempo de transporte, você não podia trazer esses alimentos, o peixe, só carregando ele nas sacolas, nas bolsas, nos cestos, porque ia estragar. Então, o que eles faziam? Logo que eles pescavam, o primeiro trabalho era salgar esses peixes. E isso envolvia ter que esfregar, passar mesmo o sal, para impedir que ele apodrecesse. Então, eles sabiam que isso envolvia contato, precisava haver relacionamento, aquele sal precisava estar junto com o alimento. É a mesma coisa na nossa vida. Nós estamos no mundo, mesmo não sendo do mundo, mas nós devemos estar envolvidos com as pessoas e mostrar para elas a diferença que Deus faz em nossas vidas. Outra característica interessante do sal, o sal é um remédio. Ele era usado muito na antiguidade como desinfetante, até mesmo como um esterilizante. Se você olhar Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, lá mostra que, por exemplo, um recém-nascido, ele era passado no sal, para poder essa característica esterilizante de limpeza. O sal era remédio, usado para isso. Outra coisa interessante, o sal usado nos elementos das cerimônias, das ofertas apresentadas a Deus. Se você ler depois Levíticos capítulo 2, capítulo 3, especialmente Levíticos 2, versículo 13, Deus fala que eles deviam trazer ofertas de sal até a presença dele. E não somente isso, outra curiosidade que eu penso que Jesus usou aqui, ele fala que o sal, é interessante, o sal é um elemento silencioso. Pense se ele tivesse chamado, nós somos a pólvora da terra, né? Nós somos o explosivo da terra. Ele não fala isso. Ele fala sobre o sal. O sal ele não faz barulho, né? A nossa atitude de um modo silencioso e causando influência onde Deus nos coloca. Então você nota aí a eficácia do sal na segunda parte do versículo, quando ele diz: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, sal ele está ligado com essa pureza, né? Precisa conservar a sua salinidade. É uma condição aqui, a salinidade do sal vem do caráter que Jesus já descreveu ali nos versículos de 1 a versículo 12. Né? Então, se o sal for afetado pelas impurezas, o que vai acontecer? Ele se torna, como é que vai restaurar o sabor? Qual é a utilidade? Jesus disse, não serve mais para nada. Ele até fala que é condenado à destruição, ou seja, ser pisado, lançado fora. Eu creio que Deus ele não quer que as nossas vidas sejam perdidas, mas nós temos uma função, temos um propósito, um objetivo. O problema muitas vezes é que nós, como salvos, nos deixamos contaminar pela impureza do mundo. E por isso a gente acaba perdendo aquela capacidade de ser uma influência às pessoas que estão ao nosso redor. Então Jesus, o que ele está ensinando? Se você não está sendo útil, você acaba sendo sem utilidade. E essa inutilidade vai acabar trazendo desastre, vai acabar trazendo tristeza, vai acabar não fazendo o efeito que deveria fazer na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não somente isso, né, nossa propriedade de salinidade aqui, o sal da terra, um outro elemento de influência é ser luz do mundo. E ele fala isso no versículo 14, vós sois o sal, no versículo 13, e vós sois a luz do mundo. E Jesus então descreve várias funções da luz aqui nos versículos que seguem, né? É tão interessante essa ideia de luz, é uma figura bem importante na Escritura. Você vai ver que, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é luz, 1 João capítulo 1, versículo 5. Israel era um povo, uma nação para ser luz, Isaías 42, versículo 6. A vinda de Jesus, vamos começar a celebrar o Natal e as mensagens de Natal, Isaías 9, 2, fala que ele viria para ser a luz dos homens. O Evangelho é chamado de luz, 2 Coríntios 4, 4, falando quando
Satanás cega a visão das pessoas para a luz do Evangelho. Então você nota aí a figura tão importante, não somente esses elementos, mas nós também somos chamados de luz. E qual é a função da luz? Só para descrever algumas aqui, a luz ela deve ser algo para ser visto, né? Você não usa uma luz para esconder as coisas. Não, você não tem como esconder. É natureza, é próprio da natureza da luz, ela dissipar as trevas, a escuridão. Também a luz, ela avisa do perigo. Por que a gente coloca lâmpadas iluminando o estacionamento, o pátio, a varanda de casa, o lado de fora? Às vezes até com sensor de movimento. Por quê? Para avisar do perigo, né? Para nos mostrar o que está acontecendo na escuridão. A luz também ela é um guia. A gente usa a lanterna para andar no escuro, para nos ajudar a dirigir para o caminho certo. E a luz ela deve brilhar no mundo. Por isso Jesus está falando isso. A luz da palavra de Deus, as nossas vidas devem apontar para Deus através das nossas atitudes. Então, quando a luz ela avisa do perigo, lembra quantas pessoas precisam saber da iminência do inferno. Nós estamos no mês de missões, e estamos falando do trabalho dos nossos missionários, da mensagem que o mundo que está em trevas, o mundo que está num lugar sombrio, precisa ouvir a mensagem. Também a luz que guia as pessoas para o caminho certo, não somente mostrando o perigo para onde elas vão, mas para o lugar onde elas devem ir, onde é que elas podem encontrar direção e esperança para a vida delas. E a luz ela tem que brilhar onde? Aonde de novo as pessoas estão, na escuridão espiritual onde elas se encontram. Por isso, irmãos, nossas vidas são tão importantes. Precisamos ser uma influência onde Deus coloca nossas vidas. Por isso, no versículo 16, ele fala que outros devem olhar nossas boas obras, as nossas obras de luz, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que está mostrando a nossa fé cristã. Isso envolve o nosso testemunho diário. E com isso, as pessoas vendo essas atitudes, elas não estão olhando para nós e glorificando a gente, mas estão querendo saber por que você faz o que você faz, por que você diz o que você diz, por que você vive dessa maneira como você vive. E aí você faz o que o versículo 16 diz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então as pessoas vão olhar Deus através de quem? Através de mim, através de você, através de nossas vidas. Por isso é o poder da nossa influência, o poder tão precioso, tão importante da influência. Eu acredito que se a gente pudesse resumir o tema mais básico desse Sermão do Monte de Jesus, a gente poderia resumir tudo isso que Jesus está ensinando em duas ideias principais. Porque você é diferente, você precisa fazer a diferença. Porque você é diferente, você precisa viver diferente. E essa vida diferente vai fazer a diferença para aqueles que estão ao nosso redor. Sal e luz. E esse é o papel que a gente precisa desenvolver. É ser isso aonde Deus nos coloca. Como é que você pode ser sal? Como é que você pode ser luz nesses próximos dias? Eu quero pegar uma ideia bem prática, tá bom? Um jeito bem como a ideia que eu acredito que Jesus queria que essas pessoas vivessem logo após ouvir essa mensagem, que elas saíssem desse sermão e fossem viver isso de um modo prático, de um modo real, onde elas estavam. No próximo domingo nós vamos ter as eleições. Eu não vou falar aqui sobre quem você deve votar ou sobre quem deve ser o seu candidato ou candidata. Nós temos basicamente duas posições, né? Os vereadores e prefeito. O vereadores é algo bem específico porque tem muito a ver com o bairro, onde você está, é um representante da região onde você está. E o prefeito é aquele governante da nossa cidade. Irmãos, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Isso faz parte do nosso papel de ser sal e ser luz. De ser uma influência onde Deus nos colocou. Você já sabe quem é o seu candidato? Você já parou para considerar e dar uma olhadinha para saber quem são as pessoas que estão se colocando? Ou você está meio, pastor, eu não sei. Tem alguém aí que já está mais na frente. Olha, cuidado com pesquisas. Né? Pensa no sentimento de já ganhou, então nem adianta votar. Não, a minha preocupação nem é se o voto em quem você vai votar vai ganhar, mas que você seja uma influência aonde Deus coloca a sua vida para você ser sal e luz na nossa sociedade.
Lembra, um mundo que está injusto, um mundo que tem dificuldades, problemas, nós podemos fazer a diferença. Nós devemos ser encontrados fiéis e entender. Faça uma pesquisa sobre os candidatos. Quem são as pessoas que estão se colocando para ser os governantes? Quais são as suas propostas? Quais são as suas ideias? O que ele está pensando? São coisas a favor até mesmo da nossa vida cristã ou são coisas que vão contra Deus, contra a palavra de Deus? Então isso fala sobre, eu acredito, de um modo extremamente prático, como nós devemos, a nossa influência deve ser aplicada em nosso viver. E isso vai ser algo tão real onde nós estamos vivendo agora. As eleições falam sobre isso. E a palavra de Deus fala sobre isso também. Sal para agir e impedir a deteriorização. E a luz para brilhar nas trevas. A sua presença está sendo uma influência positiva. As suas influências que você tem feito tem causado mudanças. Que Deus nos ajude a ter a sabedoria e poder ser encontrado por Deus fiel. Porque isso vai acontecer. Nós vamos um dia estar na presença dele e ele vai perguntar de nós, e aí? Você foi uma influência onde eu coloquei você? Você foi alguém que fez a mudança? Você foi alguém que foi diferente? Você foi alguém que viveu diferente? Essas são as perguntas. E eu espero que você pode dizer, sim, Senhor. Eu fiz a diferença onde o Senhor me colocou. Eu busquei ser sal e eu busquei ser luz. Vamos orar? Senhor, o maior impacto que nós podemos realizar nesse mundo é viver o Evangelho e a simplicidade da sua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a sermos o sal, atuando numa geração corrompida pelo pecado. Também nos ajuda a ser luz, fazendo com que a verdade da sua palavra possa refletir como o sol do meio-dia na vida dessas pessoas que estão ao nosso redor. Que pessoas possam ver e possam glorificar o Senhor através de nossas vidas. E nós te pedimos isso com humildade, pedimos isso debaixo da tua graça e da tua misericórdia, especialmente pedimos isso em nome do seu Filho, o nosso Salvador Jesus. Amém.